Eu estava a pensar, irmãos, que a única coisa real é o que é eterno. A única coisa... Não é... Como é que eu hei de dizer isto? Não quero dizer que aquilo que não é eterno não é real. Mas a realidade mais profunda, pelo menos, a realidade mais profunda é a realidade eterna. Porque é a realidade que nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá. E a única coisa que... E o que nós temos aqui, a nossa esperança naquilo que é eterno, é aquilo que nos segura, é aquilo que nos sustenta. Certo? Concordam comigo? Se a nossa esperança estiver naquilo que é passageiro, aquilo que é passageiro vai passar, e o que é que vai acontecer à nossa esperança? Vai acabar. Vai acabar, vai cair, vai desmoronar. Certo? Mas quando a nossa esperança está naquilo que é eterno, a nossa esperança só vai acabar quando tudo aquilo que é eterno se materializar e ficar completamente realizado. Não é? Porque aí já não vai ser preciso esperança. Porque já vamos estar completamente... vai estar tudo completamente claro e vamos estar completamente imersos nas realidades eternas. Agora estamos rodeados de muitas realidades passageiras. E o que é passageiro é importante. Não estou a dizer que não é. Mas vai passar. Não é? E não é, o nosso foco não é nisso que deve estar. Porque senão vamos ser desiludidos. E Jesus, ele fala aqui no capítulo 13 de Marcos, que é aquilo que vamos falar hoje, sobre realidades muito duras. Não é? Realidades passageiras, muito duras e importantes, senão Jesus não falava nelas. Não é? Realidades passageiras, mas muito importantes, senão Jesus não falava nelas. Realidades difíceis, de perseguição, de ódio, de guerras, de desastres naturais, de sofrimento, de muita coisa má. Muita coisa má. E são as últimas advertências de Jesus antes da cruz. As últimas advertências são para coisas que nós preferíamos não pensar. Preferíamos que elas não acontecessem. Preferíamos que elas não fossem uma realidade. Mas são. E Jesus, ele adverte-nos para atenção a isto, mas ele não fica nessas realidades más, nessas coisas difíceis. Ele, nessa realidade tão horrível, nessas realidades tão horríveis, ele traz-nos o quê? Esperança. Esperança maior do que aquilo que o mundo nos pode oferecer. Uma esperança eterna. E a nossa esperança não é uma ideia, a esperança não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um pensamento positivo. A nossa esperança é o quê? É sim, é uma certeza, mas uma certeza de quê? Uma certeza de quem? A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não é um pensamento positivo, um otimismo. Não é um otimismo. É muito mais do que isso. É uma certeza, não numa ideia que virá, ou num sonho, ou num desejo. É numa pessoa. Uma pessoa concreta, que esteve cá, que fez tudo o que era preciso fazer, que trouxe salvação para oferecer a toda a humanidade, e que hoje está no lugar de soberania, à direita do Pai. E podemos confiar nessa esperança. Lucas, na passagem paralela a esta, o evangelista Lucas, nós estamos em Marcos, mas o evangelista Lucas diz isto: quando estas coisas começarem a acontecer, animem-se e levantem a cabeça, porque já estará próxima a vossa salvação. Quais coisas? Quais são estas coisas? Todas as coisas horríveis que Jesus fala em Marcos 13, que nós vamos já ler. Todas estas coisas horríveis. E ele diz, quando estas coisas começarem a acontecer, o quê? Animem-se. Hã? Que tal? Não é esse o nosso instinto. Não é? Quando estas coisas começam a acontecer, o que é que nós sentimos? Medo, ansiedade, um sentimento de que somos impotentes,
sentimos-nos pequeninos, ficamos perplexos e assustados. Mas o que é que Jesus nos diz para fazer? Que atitude, que sentimento é que Jesus diz que devemos ter? Ânimo. Animem-se. Animem-se. Porque é sinal que já está próxima a consumação da salvação de Jesus. Vamos ler Marcos 13. Vou chamar a minha esposa para ler aqui Marcos 13. Depois em casa vou sofrer um bocado. Jesus ia a sair do templo quando um dos discípulos lhe chamou a atenção. Mestre, olha que belas pedras e que belas edificações. E Jesus disse-lhe, estás a ver estas grandes construções? Pois nem uma só destas pedras ficará no seu lugar. Será tudo deitado abaixo. Depois, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e sentou-se voltado para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André perguntam-lhe em particular, diz-nos quando será isso e qual vai ser o sinal de que todas estas coisas estão para acontecer. Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado, não se deixem enganar por ninguém. Vão aparecer muitos a fazerem-se passar por mim e a dizer, eu sou o Messias. E hão de enganar muita gente. Quando ouvirem dizer que há guerras por toda a parte, não tenham medo. Essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. As nações hão de entrar em luta umas com as outras, os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá tremores de terra e fome em muitos lugares. Estes acontecimentos serão como as primeiras dores de parto. Tenham muito cuidado. Vão conduzir-vos aos tribunais e espancar-vos nas sinagogas. Vão ter que comparecer diante de governadores e de reis por minha causa, para dar testemunho diante deles. Mas antes de tudo isso, é preciso a boa nova mas antes de tudo isso, é preciso que a boa nova seja pregada a todas as nações. Quando vos prenderem e entregarem às autoridades, não estejam preocupados com o que hão de dizer. Digam o que nessa altura Deus vos inspirar, pois não são vocês a falar, mas sim o Espírito Santo. Haverá quem entregue os próprios irmãos para serem mortos e haverá pais a entregar os filhos. E também haverá filhos a revoltarem-se contra os pais e a matá-los. Sereis odiados por toda a gente por minha causa, mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Quando virem a abominação devastadora no lugar onde não devia estar, quem lê estas palavras procure entendê-las. Aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Quem estiver no terraço da casa não deve entrar nela para tirar de lá seja o que for. Quem estiver no campo não volta a casa para ir buscar a capa. Ai das mulheres que estiverem grávidas naquela altura e das que andarem a amamentar. Peçam a Deus que todas estas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão de um sofrimento tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, nem nunca mais haverá. E se o Senhor não abreviasse estes dias, então é que ninguém se salvava. Mas foi por causa dos seus escolhidos que Deus abreviou aqueles tempos. E quando alguém vos disser, olhem, está aqui o Messias, ou o Messias está ali, não acreditem, pois vão aparecer falsos Messias e falsos profetas, que até serão capazes de fazer sinais e prodígios para enganarem, se possível, os próprios escolhidos de Deus. Tenham muito cuidado, pois estou a prevenir-vos de tudo o que vai acontecer. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua deixará de brilhar. As estrelas cairão do céu e os poderes nos céus hão de estremecer. Nessa altura verão o Filho do Homem aparecer nas nuvens com grande poder e glória. E ele então enviará os anjos para reunirem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de um extremo ao outro do universo. Aprendam a lição que a figueira vos dá.
Quando ela já tem os ramos tenros e começam as folhas novas a nascer, é porque o verão se aproxima. Do mesmo modo, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem a saber que o Filho do Homem está próximo e mesmo à porta. Garanto-vos que esta geração não passará antes que tudo isto aconteça. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Do dia e hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. Cuidado, estejam atentos, porque não sabem quando chegará esse tempo. É como um homem que deixou a sua casa, partindo para uma viagem, entregou a administração dos seus bens aos empregados, ficando cada um com o seu encargo, e deu ordens ao porteiro para que a vigiasse. Estejam, portanto, vigilantes, porque não sabem quando voltará o dono da casa. Tanto pode ser à tardinha como à meia da noite, de madrugada ou de manhã. Não vá acontecer que ele venha de repente e vos apanhe a dormir. Aquilo que vos digo a todos. Estejam bem atentos. Obrigado. Então, nós vamos percorrer este texto. Só devemos demorar umas 3 ou 4 horas. E vamos descobrir seis pilares onde a nossa esperança está fundamentada, está alicerçada. E como Jesus é o centro de tudo isso. E o primeiro pilar da nossa esperança é que é um reino inabalável. A nossa esperança é um reino inabalável. Marcos, logo no início, Marcos 13, no versículo 1 e 2, diz que os discípulos que estavam diante do templo, os discípulos eram galileus, eram homens do norte, né? Isto é um bocadinho como o pessoal do norte chega lá em baixo ao Estádio da Luz, olha para aquilo e diz: ei, grande construção, espetacular. É um bocado assim. Então eles estavam maravilhados com aquilo, com aquela espetacularidade do templo. O templo era uma das maravilhas do mundo antigo. Isto é uma maquete. O templo tinha sido construído depois do povo de Israel ter regressado do exílio, porque o templo tinha sido totalmente destruído pelo exército babilónico. Depois eles tiveram 70 anos lá na Babilónia, regressaram da Babilónia, e o Império Persa, que suplantou o Império Babilónico, o rei Persa permitiu que eles construíssem de novo o templo. Então eles construíram um templo muito mais modesto do que o primeiro, o templo de Salomão, né, que tinha sido mais majestoso. E eles construíram um templo muito modesto. E até lá em Esdras, conta que os velhos, que ainda se lembravam da majestade do primeiro templo, choravam quando viram aquele templo tão mais pobrezinho, né? Era uma mistura de alegria e de choro, porque já não era o que é. Eles lembravam-se do passado e o passado glorioso, e então aquilo não era tão glorioso. Mas depois o rei Herodes construiu ele renovou o templo, construiu mais área, e então no templo de Jesus era um templo majestoso também. Era pedras de mármore branco, com revestimentos a ouro, e até se diz que nem era possível, quando estava sol, nem era possível olhar diretamente para o templo, porque o sol refletia no mármore branco e encandeava as pessoas. Então isso reforçava aquela majestade do templo, não é? Que nem sequer se conseguia olhar diretamente muito tempo. E então estamos a ver o que é que os discípulos sentiam. Os judeus, o templo era a coisa mais importante da vida religiosa, não é? Porque era no templo que estava a presença de Deus, a habitação de Deus no meio do povo, segundo o entendimento do Velho Testamento. E no meio disto, os discípulos maravilhados. E o que é que Jesus diz? Balde de água fria. Não é? O que é que Jesus diz? Nenhuma destas pedras ficará no seu lugar. Não ficará pedra sobre pedra. E nós sabemos que, pela história, não está na Bíblia, porque a Bíblia os evangelhos foram quase todos anteriores, mas sabemos o que é que aconteceu. Não ficou mesmo pedra sobre pedra. O templo foi destruído pelo Império Romano, no ano 70, depois de Cristo. O Império Romano
fartou-se das revoltas constantes dos judeus, então a decisão que eles tomaram foi: vamos arrasar com isto tudo. A opção nuclear. Vamos arrasar com isto tudo. O general Tito, que depois foi imperador Tito, comandou os exércitos, entraram em Jerusalém, arrasaram o templo, e depois o ouro do templo, por causa dos incêndios e tudo aquilo, o ouro derreteu e escorregou para o meio das pedras, e então conta-se, a história diz que os soldados romanos tiveram que tirar cada pedra para recuperar o ouro e tirar os despojos. Portanto, a profecia de Jesus cumpriu-se literalmente, não ficou mesmo pedra sobre pedra. E hoje só existe um bocado do muro, que é o Muro das Lamentações, onde os judeus vão orar, não é? Porque aquilo para eles é o local mais especial, é o que sobra do templo de Israel, que para eles continua a ser o centro da vida religiosa. E a esperança dos judeus não é no Messias, mas na reconstrução de um templo também. E onde é que está a nossa esperança, então, afinal, nisto? A nossa esperança está não num templo, não em paredes, não em construções, não em impérios, não em ideias humanas, não em megalomanias humanas, grandes produções, grandes construções. Onde é que está a nossa esperança? Está num reino espiritual. Jesus, ele veio revelar um reino espiritual. Por isso é que ele disse: o meu reino não é deste mundo, é de outra ordem. Jesus veio revelar o que Deus sempre quis revelar e que Deus foi revelando, mas Jesus veio revelar de uma maneira perfeita. E aquele templo, o templo ser destruído, qual foi a utilidade que teve? Mostrou que as construções humanas, mais cedo ou mais tarde, elas vão desmoronar. Elas vão passar, são realidades passageiras. E quando o passageiro passa, o que é que nós somos lembrados? Somos lembrados do eterno. Né? Porque aí, enquanto o passageiro está cá, nós temos a tendência para nos agarrarmos ao passageiro e confiarmos no passageiro. Nós achamos, por exemplo, nós andamos aqui à vontade, né? Neste chão, nestas paredes. Alguém está com medo que isto caia? Que as paredes caiam? Agora que eu disse, se calhar estão a pensar. Mas antes de eu dizer, ninguém estava. Mas isto é passageiro. Nós não sabemos se de hoje para amanhã isto desmorona tudo. Se acontecer, esperamos que não esteja ninguém aqui dentro. Igrejas em Leiria, por exemplo, igrejas evangélicas, tiveram os templos completamente destruídos. A Assembleia de Deus de Leiria, por exemplo, está a reunir na Igreja Batista, nas instalações da Igreja Batista, porque o templo ficou completamente arrasado. Imaginem se isso nos acontecesse a nós. É duro, não é? É muito duro. Mas o que é que a Igreja da Assembleia de Deus de Leiria está a descobrir? Está a descobrir, ou está a ser lembrada, que aquele templo que era passageiro. Era passageiro. Não é? E que Deus os abençoe e os ajude a reconstruir, porque é importante nós termos umas instalações. E se fosse connosco ia ser muito difícil, mas no meio disto tudo, no meio destas realidades duras, o que é que Deus nos lembra? O que é que Deus nos traz? O que é que Deus nos revela? Que a nossa esperança não está nestes templos, não está nestas construções. Está num reino espiritual que é eterno. Nós normalmente temos mais confiança nisto, no que vemos, nas construções humanas, do que nas realidades espirituais que nós não vemos. A nossa tendência é ter mais confiança no que vemos e menos no que não vemos. Mas no reino de Deus é ao contrário. O que é eterno é o que não se vê. E o que se vê é passageiro. Então há muito mais razões para ter confiança naquilo que não se vê do que naquilo que se vê. E isso troca as nossas tendências, troca os nossos impulsos. E é nisso que nós temos de viver. Foi isso que o autor aos Hebreus disse: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Recebendo nós um reino inabalável. Não é um reino humano, que todos os reinos humanos vão passar, é um reino espiritual, um reino divino. O reino de Jesus. E isto é crucial para nós, irmãos.
Porque o nosso foco, mais uma vez, não está em construções humanas, seja que tipo de construções for. Não estou a falar só de construções de pedra. Estou a falar de instituições, por exemplo. A nossa esperança não está numa instituição. Não está no Estado português, que também é uma construção. Não está numa instituição chamada CRC Gaia. Não está num espaço que nós temos. Não está, se tivermos um grande auditório, com grandes recursos. Não está aí. Tudo isso é passageiro e não deve ocupar muito espaço no nosso coração. Para não dizer que não deve ocupar mesmo espaço nenhum. Algum espaço ocupa, não é? Algum espacinho, mas deve ser reduzido. O espaço do nosso coração deve ser preenchido com isto. Com o reino, de família, de amor e de relações. Isto é que é a igreja. Não é este templo. Não é este espaço. Não são estas paredes. E nós temos isto muito entranhado na nossa... Nós dizemos, vamos à igreja. O que é que queremos dizer, vamos à igreja? Quando vamos, por exemplo, ao pequeno grupo, dizemos, vamos à igreja. Mas devíamos. Também é a igreja que está a acontecer ali. Devíamos dizer, vamos à igreja. Não, nós dizemos, vamos à igreja quando vimos a um espaço, a um templo. Não é? Onde é que é a atividade? É na igreja. A nossa linguagem está contaminada. A igreja não é isto. Isto são as instalações da igreja. As nossas instalações que Deus nos concede pela sua graça. Mas a igreja não é isto. Se isto estiver vazio, não há igreja aqui. Certo? Não existe igreja aqui se isto estiver vazio. A igreja está aqui quando nós estamos aqui, porque nós somos a igreja. E é isso que deve ocupar o nosso coração. A nossa segurança não está naquilo que nós construímos para nós, mas naquilo que Deus constrói em nós através de Jesus. Deus constrói em nós, um reino. Nós fazemos parte do seu reino. E nós vamos herdar esse reino também. Portanto, temos todos os motivos para estar animados. Certo? Mesmo no meio de quê? De muita coisa muito difícil. Que nós já lemos e que vamos lembrar a seguir. A nossa esperança está no triunfo do Evangelho, porque Jesus fala aqui, não vou voltar a ler novamente, ele fala de falsos messias, pessoas que vêm a enganar, a dizer que são o Messias, que são o Salvador, e o mundo está cheio de messias, de pretensos supostos messias. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, pais contra filhos, perseguição, e seremos odiados por toda a gente por causa de Jesus. Essa é o que nos está destinado aqui nesta terra. Irmãos, aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. E esta é a nossa esperança. A nossa esperança não está numa vida boa. Não está aí. Não está numa vida sossegadinha, nem confortável. Isso é um travesti da fé. Aquela ideia de que a fé é para nos servir, é para nos dar uma vida assim desafogada e confortável e com o coração quentinho e que não vem nenhum mal, não acontece nenhum mal. Acontece, irmãos. E Jesus está aqui a dizer, Jesus está aqui a prometer: sereis odiados por toda a gente por minha causa. E nós vemos a fé cristã a ser odiada todos os dias. E onde nós estamos, nós somos privilegiados, porque há irmãos nossos, se calhar a maior parte dos nossos irmãos neste mundo, não sei, está a ser odiado por causa do nome de Jesus. E esta é a realidade mais normal. Esta que é a realidade normal. O que não é normal é não sermos a fé, a igreja, não ser odiada. E se temos a graça de cairmos, se temos a graça de estarmos em boas relações com as pessoas à nossa volta, então ótimo, vamos aproveitar isso para partilhar o Evangelho, para testemunhar, não só falar, mas testemunhar com a nossa vida do amor de Deus. Agora, duas bandeiras de esperança aqui. A boa nova será pregada em todas as nações. Essa é a missão. Essa é a missão. E o único sucesso que Deus promete para nós aqui
é na sua missão. Okay? É o único sucesso que é prometido. O Evangelho vai ser pregado. A nossa missão vai ser cumprida. Vai ser cumprida. Nós podemos participar nisso. E é uma bênção poder participar nisso. Como fazemos com as missões, de muitas formas podemos participar. Fomos desafiados a ir lá, né? A ir a São Tomé e Príncipe. E é uma possibilidade. Quem quiser ir, fale connosco. Né? Mas somos desafiados a participar financeiramente naquilo que está a acontecer, se não pudermos ir, ou se não quisermos ir. Somos desafiados a orar, e tudo isso é participação. E nós participamos com a certeza de que vamos conseguir. O Evangelho vai triunfar. Essa é a nossa esperança. Nós não vivemos para nos servirmos a nós próprios. Nós vivemos para servir o Evangelho. Para servir a mensagem, para servir as pessoas a quem a mensagem chega e transforma. É para isso que nós vivemos. Essa é a nossa missão. Essa é a missão de Deus para nós. E nós só vamos, irmãos, só nos vamos sentir realizados, se eu posso usar esta expressão, quando nós abraçarmos a missão que Deus nos dá. O resto vai ser frustração. E às vezes a gente pergunta, porquê é que eu ando frustrado? Porquê é que eu não estou satisfeito ou satisfeita? Não é? Porquê? E a resposta é esta. A resposta é que o foco está no lugar errado. O foco está no lugar errado. E a nossa missão começa no dia a dia, no mais pequeno do dia a dia. O Evangelho é para ser pregado e testemunhado em casa, no emprego, na vizinhança, na escola. É aí. A nossa missão é aí. A nossa missão é onde estamos. E vamos vencer. O Evangelho vai vencer. E depois podemos estar descansados, em paz, tranquilos. Porquê? Porque não somos nós, é o Espírito de Deus em nós. Quando nos prenderem, entregarem às autoridades, não estejam preocupados. Porquê? Porque Deus vai nos inspirar, porque não somos nós a falar, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está connosco. Ele está em nós para nos capacitar. Aquilo que é difícil para nós, ou até impossível para nós, para Deus é possível facilmente. No abrir e fechar de olhos, Deus faz aquilo que para nós é impossível fazer. Então é esta a nossa convicção. E é esta a nossa esperança, é a presença de Deus em nós. E os tempos não são fáceis, pelo contrário. Esta imagem é da Argentina, né? Um ataque a uma igreja por um grupo de defesa do direito ao aborto, né? Neste caso, podia ser outra coisa. Mas, como este exemplo, há inúmeros. Isto é só um pequeno exemplo. Mas são estes tempos que estamos a viver. E isto é esperado. Isto não é, que surpresa. Não, se estivermos assim é porque não estamos atentos à palavra. Não estamos atentos às palavras de Jesus. Porque se estivermos atentos, nós vamos dizer, pois, é isto mesmo. É isto mesmo que é esperado. Ok, agora posso estar animado. Porque Jesus está mais próximo de vir. É esta a nossa resposta. E a nossa missão como igreja é sempre a mesma. Irmãos, isto não tem que inventar. Não tem que inventar. Nós não temos que trazer aí grandes estratégias, grandes técnicas e grandes metodologias. A nossa missão é sempre a mesma. E é simples. É simples. Acolher, amar, testemunhar. Ponto final. De muitas maneiras. Depois, claro que isto, na realidade prática do dia-a-dia, torna-se complexo. É verdade. Torna-se complexo. Saber amar não é fácil. Aprender a amar não é fácil. Saber como testemunhar em cada momento não é fácil. Mas é aí que o Espírito de Deus entra também. Não é? E nós confiamos nele, oramos pela graça e pela ajuda do Espírito Santo de Deus e vamos na nossa missão. É isso, irmãos. E nada temos a temer, porque a nossa esperança está no cuidado de Deus. A secção dos versículos 14 a 23 é um pouco misteriosa, é profética, dá para várias interpretações, há várias ideias sobre esta passagem. Quando fala aí da abominação devastadora, ou a abominação da desolação, há uma referência ao profeta Daniel.
não é? Quando, e depois de Daniel, quando o imperador grego entrou no templo, pôs um porco no templo, e sentou-se no lugar santíssimo, violou o lugar santíssimo para os judeus, irmãos, por isso é que se levantou a revolta dos Macabeus, que alguns de nós já ouvimos falar, é um facto histórico, mas isto também aponta para a destruição do templo de Jerusalém, quando os exércitos romanos violaram o Santo dos Santos, aquele lugar onde só o sacerdote é que podia entrar, o lugar que simbolizava a presença plena de Deus. Só o sacerdote é que podia lá entrar. E os exércitos romanos destruíram aquilo tudo. Então, a abominação da desolação que está onde não devia estar. Mas há outras formas de interpretar isto, né? Para hoje, há outras formas de interpretar isto, né? Por exemplo, a abominação de uma ideia da fé que é centrada no eu e que está onde não devia estar, que está a ocupar o lugar de Jesus. O conforto material, por exemplo, que é um ídolo que está no lugar de Jesus, é outra forma de abominação da desolação, outra forma de abominação desoladora. E provavelmente mais real, porque é uma realidade espiritual. E, enfim, isto presta-se a várias interpretações. Mas Jesus fala de uma grande tribulação, como nunca houve. E aqui há um paralelo também com o livro do Apocalipse, capítulos 12 e 13, particularmente, que fala do dragão, da besta, coisas simbólicas, não é? Imagens simbólicas. Que fala das forças das trevas, são as forças das trevas, as forças do diabo que estão em ação a perseguir a igreja, não é? A perseguir a mulher, fala da mulher, que é o povo de Deus, é a igreja. Depois podem ler Apocalipse 12 e 13, quem quiser aprofundar. Mas onde é que está a esperança nisto? Nesta grande tribulação, nestas dores, neste sofrimento. Versículo 20. Se o Senhor não abreviasse esses dias, então é que ninguém se salvava. Mas foi por causa dos seus escolhidos que Deus abreviou aqueles tempos. Reparem no cuidado de Deus. A nossa esperança está aqui. Deus vai cuidar de nós. E Ele vai abreviar os tempos de tribulação. Ele não está indiferente àquilo que nós estamos a passar e àquilo que a igreja está a passar em geral no mundo e em sítios muito piores, muito mais desafiantes do que o nosso contexto. Mas Deus está atento. E isso é a nossa consolação, irmãos. E podemos pensar nisto para a nossa própria vida. O que cada um de nós está a passar, o sofrimento que cada um de nós está a passar. O cuidado de Deus, Ele está presente. Deus, Ele está presente. E Deus, Ele quer nos transportar, Ele quer pegar-nos ao colo. Não é? Que nós possamos entregar-nos ao colo de Deus. Não é? Vamos entregar-nos ao cuidado de Deus, não entrar em paranoia, não entrar em ansiedade, em espirais de ansiedade, resolver as coisas à nossa maneira, de acharmos que se não formos nós, Deus está esquecido e não vai fazer vir. O chamado é para descansar no cuidado de Deus. Irmãos, e no tempo da tribulação, Deus cuida. E a nossa esperança é esta. A nossa esperança não é a ausência de tribulação. Não é ausência de tribulação. Vamos esquecer isso. Não é? A nossa esperança é no cuidado de Deus através da tribulação. Deus cuida através da tribulação. Vamos pensar em Jesus na cruz. Deus não abandonou Jesus. Deus cuidou de Jesus. O Pai cuidou de Jesus no meio da tribulação. E Ele esteve sempre no controle de tudo. Mas era preciso que Jesus passasse por aquilo. E da mesma forma é preciso que nós muitas vezes passemos por muitas coisas difíceis, duras, desagradáveis. Isso é para nos formar. O que Deus permite que venha à nossa vida é para nos formar. Tudo é para nos formar. Mesmo que sejamos nós a partir a louça e a fazer tudo errado, Deus quer usar isso para nos formar e não para nos condenar. Não é para ficarmos todos culpados, cheios de culpa, esmagados pela culpa, eu fiz porcaria, agora a minha vida está um caos. Bem, há tempo para refletir sobre isso, não é? Para não fazermos igual no futuro. Mas a ideia não é eu sou muito mau, eu sou horrível, sou uma pessoa horrível, eu não faço nada direito,
sinto-me culpado, não sei o que é de fazer. Não, a ideia não é essa, a ideia é avançar. Avançar para algo melhor no futuro. E Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Ele continua a cuidar de nós. Mesmo quando nós fazemos porcaria, irmãos. Deus continua a cuidar de nós. E Ele quer mais para nós. E o sofrimento tem data de validade. Ok? Tem uma data de validade e quando essa data chegar, vai desaparecer. E vai desaparecer quando? Quando o Rei voltar. Quando Jesus voltar. Quando Deus fizer tudo novo através de Jesus. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua deixará de brilhar, as estrelas cairão do céu e os poderes nos céus hão de estremecer. Nessa altura, quando tudo estiver completamente caótico, nessa altura verão o Filho do Homem aparecer nas nuvens com grande poder e glória. Amém? A nossa esperança é esta. É a vinda do Rei para pôr tudo em ordem. Apocalipse 1:7. Ele vem com as nuvens, toda a gente o verá, até mesmo os que o mataram. Todos os povos da terra se lamentarão por ele, assim há de ser. Amém. Toda a gente o verá, todo o olho o verá, e ele virá. E podemos ter essa certeza. E no versículo 27 há uma esperança relacionada com esta vinda, que diz respeito a cada um de nós e a nós juntos. Ele enviará os seus anjos para reunirem os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de um extremo ao outro do universo. Irmãos, isto é a reunião da família. De toda a família. Não vai ficar ninguém de fora. Ninguém que tenha a sua fé em Jesus vai ficar de fora. Ninguém vai ser esquecido. Não importa se estão cá vivos, se estão vivos hoje, ou se estão mortos, já morreram. Não importa se estão aqui, se estão na China, se estão aqui ou noutra igreja qualquer, toda a gente vai estar junto. Toda a família vai estar junto. E não vai haver hipótese. Não vai haver hipótese. E vamos estar todos bem. Vamos estar todos bem uns com os outros. Não vai haver mal-estar, nem divisões, nem guerras, nem nada. E é tão bom, não é, irmãos, a gente saber que isso vai acontecer. E viver nessa antecipação, saber que não vale a pena... Não vale a pena a gente querer se separar quando um dia vamos estar todos juntos. Inevitavelmente. Esta esperança muda o nosso entendimento, muda a nossa visão das coisas. E quando nós não temos esta esperança, a nossa visão das coisas fica limitada. E que a esperança de Deus encha o nosso coração, esta esperança eterna, não é? E encha mesmo o nosso coração para nós vivermos isto já hoje. E ansiarmos pela vinda de Jesus, não é? Aquela oração, alguém sabe a palavra? Maranata. Não é? Maranata, vem Senhor Jesus. Essa oração que João faz no fim lá do Apocalipse, é essa a nossa oração. Nós oramos por isso, irmãos. É bom começarmos a orar. Vem, Senhor Jesus. Porque isso ajuda-nos a ansiar e a pôr os nossos olhos na esperança eterna. Ajuda-nos a tirar o nosso foco daqui do caos e da lama que nós muitas vezes aqui temos que aguentar. Muito difícil, muitas vezes aqui. Mas nós não caminhamos, nós não temos que viver com medo destas coisas. Nós não caminhamos para um abismo, caminhamos para um encontro. Não é para um abismo. Nós não temos que ter medo do fim. Temos que ansiar por isso e saber que vai ser maravilhoso. Vamos caminhar. A nossa esperança está na palavra. Onde é que nós vamos buscar tudo isto? Toda esta noção, toda esta consciência, toda esta revelação. Onde é que nós vamos buscar isto? Vamos buscar a palavra. Jesus, ele volta a usar a figueira. Ele já tinha usado a figueira no capítulo 10, penso eu. 10 ou 11, bem, já não sei. Ele usa a figueira novamente e ele diz, olhem para a figueira, quando
quando os ramos estão tenros e já há folhas, sabemos que o verão está próximo. E isto é para lermos os sinais dos tempos, para estarmos atentos ao que vai acontecer. E Jesus termina com uma das declarações mais poderosas, né? Sobre Ele próprio. Sobre Ele próprio. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Foi Jesus que disse isto. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele era e continua a ser e sempre será. E as palavras dele nunca passarão. Nunca passarão. Onde é que está a nossa esperança? Está em Jesus, irmãos. E nas suas palavras que estão registadas. Nós temos as palavras dele escritas neste livro. E é por isso que este livro é valioso. Porque é a palavra de Deus. Não é por ter muitas histórias e muitas páginas e muitas letras, por ser muito antigo. Não, é porque é a palavra de Deus. São as palavras de Deus. São as palavras de Jesus que nunca passarão. E é porque revelam o coração de Deus, revelam o coração de Jesus. E nós vivemos em tempos de muita inconstância, muita mudança, muito rápida. Não é? Sentem isso? Está sempre tudo a mudar. Há sempre coisas a acontecer. É vertiginoso. É sempre coisas a acontecer. E se a nossa esperança... Se nós formos, por exemplo, às notícias à procura de esperança, o que é que nos vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Vamos ficar desesperados. Não é? Vai acontecer o contrário da esperança. É bom a gente saber as notícias, mas mais importante é lembrar as palavras de Jesus, que nunca passarão. Porque aquilo tudo vai passar. Tudo aquilo vai passar. Toda a situação política, económica, social, tudo isso vai passar. O que não passa é as palavras de Jesus. E é esta a nossa estabilidade. A nossa estabilidade não é num governo que dure muito tempo, não é num equilíbrio de poderes, não é numa democracia. Essas coisas são boas, mas a nossa esperança não está aí. A nossa esperança está na rocha que é Jesus. Então vamos nos focar na palavra, irmãos, porque é a palavra que nos traz esta revelação. É na palavra que nós encontramos esta revelação de quem é Jesus e das suas promessas. E se nós não passarmos tempo com a palavra, nós vamos ouvir outras coisas. E outras coisas vão frutificar no nosso coração. Só que não vai ser um fruto bom. Não vai ser um fruto bom. E cuidado, irmãos, cuidado. Porque nós somos bombardeados por muitas mensagens que não têm nada a ver com a palavra. E muitas vezes parece que têm, e esse é o principal problema, é quando parece que tem, porque facilmente nos enganam, e se nós não estivermos bem firmes na palavra, nós vamos ser enganados. Vamos ser levados para caminhos que não têm nada a ver com o que Deus tem para nós. Vamos esquecer de tudo o que nós aprendemos. A gente esquece. Isto não é, eu já sei, já não preciso. Irmãos, quem diz isso não tem a mínima consciência do que é que estamos a falar aqui. Ninguém sabe e já não precisa. Só quem é completamente cego é que diz uma coisa dessas. Eu sei, já não preciso. O quê? Todos nós precisamos de aprender e lembrar a cada dia aquilo que já sabemos para não esquecermos. Portanto, não há ninguém que não precise. Ninguém. Nem o Papa, nem o pregador mais famoso do mundo, nem o autor, o teólogo mais conhecido, mais célebre. Ninguém. Não há ninguém que não precise. E não é precisar uns mais, outros menos. Não, é todos precisamos como de pão para a boca. E todos precisamos todos os dias. Porque nós estamos numa guerra espiritual, nós somos bombardeados com ideias e mensagens que não têm nada a ver com a palavra. Podemos falar aqui e dar muitos exemplos, mas não temos tempo. Vamos acabar. Vamos à última. A nossa esperança está no encontro com o Pai. Jesus encerra o seu discurso e ele diz uma coisa enigmática também. Ele diz: do dia e a hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. Interessante isto e um pouco enigmático, porque na Trindade, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só. Como é que isto funciona? Eu não sei.
mas que Deus sabe. Portanto, isso para nós é suficiente. Ele sabe. E o que é que nos cabe a nós? É estar vigilantes, porque não sabemos. Jesus usa aqui uma parábola, não é? Do homem que vai regressar, não é? Que o senhor que vai regressar, o dono da casa, que deixa a sua casa aos seus servos, não é? Quem é o dono da casa? O pai, não é? Quem são os servos? Nós. Aliás, é Jesus, desculpem, é Jesus. E então o dono da casa voltará. Agora, nós não sabemos quando é. Não é? Não sabemos quando é. Portanto, o que é que devemos estar a fazer? Estar à espera. À espera. E não é uma espera à sombra da bananeira, uma espera distraída, é uma espera atenta. E a vigilância é isso. Irmãos, Jesus não é um inspetor que vem para ver, ele vem ver se estamos a fazer alguma coisa errada. Se estiveres a ver o filme errado, já foste. Ou se estiveres no lugar errado, se estiveres num bar a beber um copo ou qualquer coisa, já foste. Já ficas cá. Às vezes temos essa ideia. Jesus não é um inspetor que vem ver se estás a fazer alguma coisa errada para te dar uma paulada. Não é? Ou dizer, tu não serves, tu não prestas, ficas cá. Irmãos, se fosse assim, nenhum de nós se safava. Porque isto não tem a ver com... Não tem só a ver, não é? O que nós vemos, onde nós vamos, os lugares, isso tem a sua importância. Não é? O que nós consumimos, isso tem a sua importância. Mas importância também tem o que nós pensamos. Por exemplo, o que nós pensamos também tem importância. Ou não? O que está no nosso coração. Jesus volta e nós estamos num conflito com alguém e temos raiva com alguém. Já ficamos cá. Não, se fosse assim, quase ninguém se safava. Né? Ou mesmo ninguém. Porque mesmo os humildes iam ter orgulho de ser humildes e né, ninguém se safava. Mas Jesus não é um inspetor mau que vem para nos vigiar, para ver se nós estamos a fazer alguma coisa errada. Jesus, ele revela ao Pai, o coração do Pai, que é um coração de amor. Ele ama-nos. Né? Eu vi uma imagem muito interessante sobre esta passagem, não é? Que não é um polícia. O dono da casa não é um polícia. O dono da casa é um pai que vem. Imagina, nós, filhos, estamos à espera que o pai venha de uma viagem, ansiosos que o pai chegue, porque o pai vai trazer presentes, se calhar. Não é? Como eu trazia quando ia de viagens, o meu filho estava sempre à espera de um presente. Não é? E é uma espera. Como é que é essa espera? É uma espera com ansiedade. Não é? Eu quero que o pai chegue. E é essa a nossa vigilância também. É muito mais isso do que aquele medo. Cuidado, vê lá. Embora também haja um ingrediente aí de reverência, de temor. Não é? Um ingrediente aí, porque nós não queremos. Isto também não é uma brincadeira, não é? Também não é uma brincadeira. É importante não desequilibrar a coisa aqui. Não é? Não vai acontecer que ele venha de repente e vos apanhe a dormir. Estejam bem atentos, diz Jesus. Então isto é sério. Okay? É sério, mas em amor. Não é sério em medo. É uma espera ativa. Como é que se espera? Como é que nós esperamos? Vivemos como se Jesus voltasse hoje. Imaginem que ele volta hoje ao fim do dia. O que é que íamos fazer até lá? Se soubéssemos. O que é que fazíamos até ao fim do dia, se Jesus voltasse? Se soubéssemos que ele ia voltar. E amanhã? O que é que fazíamos se soubéssemos que Jesus ia voltar segunda-feira à noite? O que é que fazíamos? Como é que vivíamos? É assim. Mas isto é um exercício espiritual. A nossa carne não consegue viver assim. E é um processo que nós temos de ser intencionais a viver assim. Ter essa intencionalidade. Não é? De saber que Jesus pode vir a qualquer momento e como é que eu quero que Jesus me ache. O que é que eu quero que Jesus encontre quando Ele chegar? O que é que eu quero que Jesus encontre? Se soubéssemos que Jesus vinha hoje, se calhar amávamos mais a nossa família, não é?
Amávamos mais quem está à nossa volta. Amávamos mais os nossos vizinhos. Encorajávamos alguém. Não é? Animávamos alguém. Orávamos por alguém. Se calhar tínhamos mais urgência em orar pelas pessoas que não conhecem Jesus. Ou em testemunhar a elas. Se soubéssemos que Jesus vinha hoje. Com sabedoria, mas se calhar com o sentido de urgência a coisa flui melhor. Não é? Porque ele pode vir a qualquer momento. Nós não sabemos quando é. Como família de famílias, a nossa vigilância expressa-se no modo como cuidamos uns dos outros. A vigilância expressa-se no cuidado, no amor, na unidade. A nossa vigilância é para ser aquilo que Jesus nos ordena que sejamos. Uma família de filhos que se amam e que testemunham desse amor a todo o mundo, a toda a gente à volta. E essa é a nossa vigilância. Nossa vigilância não é andar aqui cheios de medo, o que é que se pode, o que é que não se pode, cheios de listas religiosas. A nossa vigilância é amar. Amar. É cumprir a lei do amor que víamos na semana passada. Vamos ficar de pé, irmãos. Vigiai e orai. Não é? É essa a ordem. A vigilância é em oração também. Porque é a oração que nos liga às realidades eternas. Não é? A oração liga-nos às realidades eternas. Então eu gostava de nos convidar a orarmos juntos, procurarmos um grupo, 3, 4 pessoas, e vamos orar. Vamos orar para Jesus voltar. Vamos orar para Ele acabar com o sofrimento neste mundo. E vamos orar também para que nós possamos ser testemunhas fiéis do amor de Deus. Bem, vamos nos juntar, ninguém fique sozinho. Irmãos, façam em rodinha, tudo em rodinha. E vamos orar juntos, em família. Amém.
Amém.